E aí galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar um pouco sobre natureza, né? Natureza que cai no Enem, mais especificamente em Biologia, Física e Química. Então eu vou te dar algumas dicas de como você pode ter um melhor desempenho, né? Tirar uma boa nota, ter uma boa média, né? Mais também para a galera que pensa em fazer algum curso que esteja voltado para a área de natureza, né? Que precisa ter uma maior atenção, dar um maior foco. Então acho que com essas dicas vai ser bem legal e bem produtivo para você. Mas antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 12 e às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Mas é isso, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Let's bora! Bom, meu povo, então vamos lá. O que a gente pode fazer então para se dar bem em natureza? Né? O que a gente pode fazer para ter uma melhor nota? Ou então o que estudar, como estudar biologia, física e química? Então eu vejo que por mais que existam particularidades, né, e existe também, cada estudante estuda de uma forma muito específica, muito única, mas tem algumas coisas que eu vejo que é um padrão e que se você segue isso, né, se você segue essas dicas, eu vejo que você já vai ter um bom desempenho, né, pode de certa forma tirar mais de 800 em natureza, mais de 900, então por isso que eu estou aqui para compartilhar com vocês essas dicas. Principalmente também porque foram dicas que eu usei quando eu estava estudando para o Enem, e aí estou aqui hoje para compartilhar com vocês esse vídeo. Aqui no canal também já teve um vídeo que eu falei um pouco sobre esse assunto, mas aí nesse vai ser uma versão atualizada, né, 2.0, digamos assim, onde eu vou trazer outras ideias também e outras dicas, até mesmo para vocês acrescentarem, né, caso você já tenha visto um vídeo meu anterior sobre esse assunto, né, em que eu falei disso. Mas vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter em mente, né, se você quer tirar mais de 800 em natureza, ou então quer tirar 40 de 45, né, normalmente a prova de natureza são 45 questões até então. Então, quando você tira quando você tira, 35, 36, né, acerta 40 questões, já está perfeito. Você já vai ter uma ótima nota, né, uma ótima média. Porque é isso, né? Normalmente, eu acho que a partir de 35 questões, né, quando você acerta, você já está acima da média. Então, é excelente, é perfeito. Mas vamos lá. Primeira dica. Natureza não é como linguagens, por exemplo, que a gente pode só estudar por questão, né? E que na hora ali da prova, por mais que você não saiba, né, como resolver, é mais uma questão de interpretação de texto e é você consigo mesmo ali, naquele momento, né? Natureza não. Natureza, se você não sabe aquela questão, você realmente não sabe, você não vai conseguir responder. Porque você tem que ter um conhecimento prévio, né? Tem que ter um conhecimento um pouco a respeito do que se trata. Linguagens não, linguagens é a interpretação de texto. Então você vai ter aquele primeiro momento ali, né, aquele primeiro contato com o texto, vai ler, vai interpretar e vai encontrar a alternativa, né? Já a natureza não é assim. Tem, por exemplo, uma fórmula de química, de física. Você bate o olho ali, como é que eu vou resolver se eu não sei? Não vai saber, entendeu? É muito difícil. Então, em natureza, o que a gente tem que ter em mente? Pelo fato de que, para a gente conseguir responder uma questão, a gente tem que ter um conhecimento prévio, né, anterior. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que focar, né, e essa já é a primeira dica, eu tenho que focar na teoria, eu tenho que estudar biologia, tenho que estudar química, tenho que estudar física, né? Não estou falando que é para você tentar estudar todos de uma só vez, até porque tem muita coisa, é muito assunto. Se você observar, né, eu acho que não só comigo aqui, mas também em outros criadores também de conteúdo, professores também que mostram, né, e falam a quantidade de assuntos, né, muita coisa, principalmente em química, por exemplo, porque por mais que sejam assuntos genérico, que todo mundo conhece, quando você estuda, ele é muito mais profundo, tem muito mais detalhe, muita coisa que você tem que prestar atenção, e é isso que cai no Enem. Por isso que, no meu ver, né, eu vejo que natureza é uma das áreas mais difíceis do exame, né, do Enem, porque é um conhecimento muito aprofundado, você tem que estudar mesmo. Então, a primeira dica é essa, vai para a teoria, estuda. Então, por exemplo, pega livro, pega videoaula, pega resumo, né? Tem um drive de estudo, por exemplo o meu, gratuito, você pode ter acesso, tem uma pasta lá sobre natureza em específico. Você pode encontrar qualquer meio, saídas mesmo, digamos assim, válvulas de escape, que você pode usar como complemento para estudar, para ter como material de apoio. O foco é videoaula e livro, mas aí você pode ter, né, por exemplo, como eu estava dizendo, drive de estudo, apostilas, né, lista de exercício, aplicativos que falam sobre o assunto, então questões que você pode pegar no próprio celular mesmo, tem vários tipos de aplicativos, eu posso até
depois soltar aqui para vocês alguns aplicativos que eu usei também para me ajudar nisso, né, para estudar. Então, não fique muito preso na prática em resolver questões como matemática e linguagens. Estuda primeiro a teoria, foca na teoria, porque você precisa primeiro ter um conhecimento disso. Porque só assim você vai conseguir ter o melhor desempenho em natureza. Quando você tem esse digamos assim, esse conhecimento mesmo, né, esse conhecimento anterior. Porque aí quando você for, né, quando você estiver ali de cara com aquela questão no Enem, você vai saber responder. Porque você estudou, pelo menos você tem uma noção de como funciona. Entendeu? Mas primeiro você tem que estudar, você tem que ir para a teoria. E isso já se relaciona com a segunda dica que eu quero trazer aqui para vocês, que é fazer bons resumos, boas anotações, ter um ótimo mapa mental, flashcards, porque é com isso, né, com essas formas de estudo, que você vai potencializar mais ainda em natureza, né, sua nota em natureza. Por quê? Porque quando você tem um suporte, um material de apoio que você mesmo criou, quando você escreve, quando você verbaliza o que você escreveu, você fixa melhor o assunto, né? O que você entendeu daquilo ali. E isso é perfeito, né? Então, flashcards, por exemplo, você tem um papelzinho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Não é bem esse papel que eu usava. Eu ainda uso também, por exemplo, na faculdade, mas não tanto com a frequência que eu usava antes, né? Quando eu estava estudando pro Enem. Mas são papéis assim pequenos mesmo. Você pode até recortar se não tiver papel pequeno. Pega uma folha de ofício, uma folha de caderno e recorta, né? Mas de preferência seria o ideal é aquele papel mais durinho, sabe? De cartão. Então, aí você corta, deixa assim desse tamanho. E aí, por exemplo, você coloca aqui, ó, biologia, ecologia, né? Um tópico, um assunto de biologia, né? Ecologia. Aí atrás você coloca os pontos mais importantes, né? Ou então você coloca uma pergunta, né? Uma pergunta de biologia, de algum assunto, ou então de química, tabela periódica, né? Eletronegativo e eletropositivo. Aí você coloca a resposta atrás e na frente a pergunta. Isso é muito bom, porque aí depois, e era o que eu fazia bastante também, eu pegava sempre vira e mexe antes de dormir mesmo. Eu deixava dentro de uma caixinha, né? Deixa eu mostrar pra vocês, calma aí. Aqui, ó. Eu deixava dentro dessa caixa, ó. Aqui é de inglês. Eu estudo inglês também por isso. Eu coloco aqui em português e aqui a tradução em inglês, né? Mas você pode fazer isso estudando natureza. Então era o que eu fazia. Eu não tenho mais esses papeizinhos porque eu já joguei fora. De matemática também eu fazia muito. Eu colocava assim. Então a pergunta na frente e a resposta atrás. E aí antes de dormir eu sempre pegava em torno de uns 5, 10 papéis, né? Por exemplo, aqui eu pegava. E aí antes de dormir eu fazia as perguntas para mim mesmo, né? Eu olhava, perguntava para mim mesmo, tentava me estimular a tirar a resposta daqui de dentro, porque isso é um estudo ativo, né? A teoria é importante, mas tá mais pro lado de um estudo passivo, porque você está absorvendo informação, mas não é para você ficar preso na teoria. Quando a gente olha na prática, o ideal é que você foque mesmo nesse estudo ativo, porque só assim você vai estimular mesmo sua memória a tentar relembrar do assunto que você estudou, e eu ficar sempre revisando, né? Por meio de flashcards. Então fazer resumos, né? Mapa mental mesmo, como eu estava dizendo. Por exemplo, pega uma folha de ofício, né? E aí você coloca os assuntos, os tópicos, com palavras-chave, né? Que se trata do tema. Isso é muito bom para você relembrar o que você estudou. Então são formas de estudo e está mais na parte prática, né? Tá mais na parte de um estudo ativo do que um estudo passivo, como na primeira dica, né? Como focar na teoria, mas que também é muito importante e que você vai perceber uma ótima diferença nos seus estudos em natureza. E para finalizar, galera, mas não menos importante, né? A terceira e última dica é em relação a como resolver as questões de natureza. Como eu já falei aqui no vídeo, natureza também não é um assunto que você pode ir por raciocínio lógico, como em linguagens, por exemplo, que você bate o olho ali numa questão que você não sabe, que vai mais por uma questão de interpretação de texto. Mas o que você pode fazer para, de certa forma, né, acertar mais questões em natureza é primeiro ir nas questões mais fáceis, e que no meu ponto de vista são as questões que envolvem biologia. Deixa física e química para o final, certo? Então o que eu fazia quando eu chegava ali no dia para fazer, né, para responder a prova? Primeiro eu ia para biologia, respondia todas as de biologia. A prova é misturada, então tem uma questão de biologia, depois uma de química, física, mistura toda. Então primeiro eu bati o olho nas questões e eu circulava todas que, de acordo com o assunto, né? Logo de cara, quando eu bati o olho, eu sabia, bom, essa aqui é biologia. Aí eu circulava e botava um B, entendeu? De biologia. Aí quando eu bati o olho, eu via que era química. Eu circulava e botava um Q, de química, do lado do número da questão. E aí depois eu voltava de novo para o início da prova,
E eu ia primeiro sempre respondendo as questões em que eu tinha escrito um B do lado, porque eu sabia que era de biologia, né? Então eu ia primeiro respondendo todas de biologia. E por que eu fazia isso? Primeiro, para ser coerente, né? Para eu, pelo menos, acertar as mais fáceis e não as difíceis, porque se eu acertar difícil e errar uma fácil, vai dar a entender que eu chutei. Então, não só por conta disso, mas também para me dar confiança. Porque a partir do momento que eu estava respondendo uma questão fácil e que eu conseguia responder, eu me sentia mais confiante para continuar resolvendo as questões. Então, se você chega e já resolve uma questão muito difícil de química ou de física, por exemplo, e você não consegue encontrar alternativa, você já vai ficar desesperado, ansioso, né, achando que deu merda, que você não vai conseguir passar e vai tirar uma nota baixa. Então, é uma ótima dica para você até mesmo se sentir mais confiante, né? Primeiro responder as questões fáceis, biologia, química e depois por último física. Era assim que eu fazia, mas você também pode fazer do jeito que achar melhor, né? Que preferir. Outra coisa também que me ajudou muito, e não é tão semelhante como linguagem, né? É você olhar o enunciado. Eu sei que em linguagem também tem isso, mas em natureza, às vezes a resposta está ali no enunciado. Mas não fica muito preso nisso, porque como eu falei, em natureza a gente tem que se preocupar mais com a teoria. Você tem que ter um conhecimento bem trabalhado, bem estruturado, né? Bem organizado, antes, né, anteriormente, para poder resolver as questões. Só que existem exceções, e tem questões que no próprio enunciado já tem ali a resposta. E aí você já consegue, né, responder com base nela, né, com base nisso. Uma outra dica também para responder questões de natureza é, ao invés de você bater o olho nas alternativas e procurar a alternativa certa, né, a correta, olha primeiro se está nítido que está errado, que não é a alternativa certa. Porque você já corta aquela alternativa e suas chances de acertar aumentam cada vez mais, né? A probabilidade, no caso, a porcentagem. Então, é uma ótima dica também para você responder questões de natureza. E eu acho que no geral é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco dessas 3 dicas, né? A primeira está mais no estudo passivo, na teoria. Depois a parte prática, né? Com o estudo ativo. E por fim, algumas dicas para você resolver essas questões no dia da prova ali para valer. Mas no mais, eu espero que com tudo isso, com essas dicas, vocês consigam aplicar, né, no dia a dia de vocês, enquanto vocês estiverem estudando, fazendo simulados mesmo, pegando questões anteriores, né, antigas do Enem, envolvendo natureza, biologia, física e química, para poder treinar. Mas caso vocês tenham com alguma dúvida, é só falar aqui comigo nos comentários, que eu estou respondendo vocês. E aproveita também, fala aqui nos comentários alguma dica, alguma sugestão de vídeo para aqui, né, para o canal, nesse ano de 2023, que eu estou lendo, que vocês mandam. E é isso. Aproveita também, deixa algum macete, alguma dica, né, que eu não comentei aqui no vídeo, que vocês acham que seria legal também compartilhar, né, comentar e de falar com o resto da galera aqui no canal, né, no vídeo. Mas no geral é isso. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.